Então, bom dia a todos que ainda não tínhamos dado bom dia. Sibeli de Jair, Fernanda e Andréia. Ó, que Bom time! dia! Bom Bom dia! dia, gente. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Continuando a nossa caminhada no Livro dos Espíritos, hoje vamos ler sobre a questão número 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Isso é interessante, né, essa história de você estar onde você pensa, né? E ele falando dessa forma, você entende bem as coisas que a gente tem contato, né, quando te dizem, né, que o que você pensa, você constrói. E realmente o que a gente pensa, a gente cria, e é aonde a gente vai, né? Quando a gente está se sentindo triste, é porque a gente se envolveu com pensamentos de tristeza e deixou que o nosso ambiente se tornasse triste pelo que a gente está irradiando. E que é um atributo como a inteligência, como tudo, né, que a gente acha de qualidade, de virtude, de erro, de fraqueza, de qualquer possibilidade que a gente tenha, tudo é atributo do espírito, porque ele é, no nosso caso, a origem de tudo. Interessante isso. E vamos às ideias do nosso Miramês. Velocidade do espírito. Certamente que o espírito gasta algum tempo para percorrer distâncias. No entanto, esta velocidade tem variações infinitas, de acordo com a evolução da alma. Existem determinados espíritos tão materializados que os seus meios de locomoção são os mesmos dos homens, e por vezes bem piores, bem como há entidades altamente evoluídas que viajam grandes distâncias com a velocidade do pensamento. Não podemos determinar uma velocidade igual para todos os espíritos, pois que cada um se encontra em uma faixa evolutiva, considerando que a volitação depende de determinados processos interiores que cada alma sabe usar para seu proveito próprio e, certamente, em favor dos que carecem dos seus trabalhos espirituais. Encontramos espíritos angélicos que escondem sua própria iluminação para ajudar os que se encontram nas sombras, sendo que seus poderes internos são os mesmos e podem, pelas forças adquiridas, conduzir muitas entidades, transportando-as das regiões inferiores para as casas de reajustamento espiritual. Em determinados casos, usam meios de locomoção primitiva, desde que ache conveniente tal meio. Igualmente, existem aparelhos eletromagnéticos no mundo dos espíritos, que também são usados para esses trabalhos, sendo muito usados em assistência aos que sofrem e em transportes usuais. Se o espírito evoluído rasga os espaços e tem a velocidade do pensamento, podemos raciocinar como Deus está em toda parte permanentemente e como Jesus está presente onde alguém se reúne em nome dele, em qualquer lugar da Terra. O espírito é uma chama divina, consciente, e o pensamento é seu atributo, cuja força pode levá-lo aonde quer que seja, desde que tenha condições para tais viagens. O universo é uma casa grande,
mas em todos os espíritos podem andar nos departamentos desta casa de Deus. Existem muitos limites, de acordo com a posição da alma na escala que pertence. Há muitos espíritos que, ao desencarnarem, não saem das casas onde viveram, como encarnados. Outros ficam ligados aos despojos nos cemitérios. E outros, ainda, ficam perambulando pelas ruas e lugares que se afinizaram com os seus sentimentos. O ódio em demasia faz pesar o corpo espiritual. Assim, a inveja, os ciúmes, a maledicência, o orgulho e o egoísmo, de modo que a volitação fica difícil para essas entidades e os seus corpos ficam tombados ao solo terreno. O pensamento é uma propriedade elástica do espírito, e seus poderes ultrapassam as pálidas deduções dos homens. Dependendo de quem pensa, podem os pensamentos emitidos em determinados lugares trazerem de volta à mente as imagens e as impressões do ambiente que se deseja, e deste modo ficar sabendo o que se passa. A força mental do espírito superior é como um verdadeiro milagre, sob o comando da sua vontade. O poder da mente do espírito puro é sem limites, porém, mesmo dotado de todas essas conquistas, respeita, dentro da ordem do universo, os seus irmãos menores, que estão passando por certos aprendizados, sob o controle da dor. Todavia, há casos em que eles intervêm com a misericórdia de Deus, em nome da mesma lei da justiça, ajudando aos que sofrem, quando a condição do sofredor pede esse amparo, para que possa servir melhor, aproveitando a oportunidade difícil de ser granjeada. Os recursos são diversos, e Deus é amor. Essa coisa da velocidade do pensamento, né? Se para a gente aqui a velocidade do pensamento já assusta, imagina a gente tendo uma noção maior do que é realmente essa velocidade, né? Que pensou tudo imediato, como realmente é, né? No momento que a cabeça da gente cria uma ideia, ela se apresenta, dependendo da força com que a gente pensa naquilo, as imagens vêm na nossa mente, o ambiente se reveste daquele sentimento, e é tudo que, mesmo para a gente aqui na Terra, praticamente instantâneo. E ele lembra a gente que até isso, né, do pensamento, essa capacidade de volitar, de se movimentar no mundo espiritual, está relacionado à nossa evolução e, mais especificamente, ao que a gente é, às nossas vibrações, aos nossos sentimentos, né, que podem nos deixar mais presos à Terra ou mais livres para explorar o mundo espiritual. E, como sempre, todo atributo varia de acordo com o que a gente vai se transformando, mas que no final ele volta a lembrar uma coisa mais importante de tudo, é amor. A gente vai desenvolvendo o nosso pensamento, a nossa inteligência, a nossa capacidade de movimentação, de modificar vibrações, o nosso entendimento de tudo ao nosso redor, mas absolutamente tudo tem que estar revestido de amor. E as coisas se aceleram com o amor. Diga, Jair. Eu vou reportar a pergunta da semana passada e essa aqui, tá? Então, quer dizer, é 1, 2, 3, no quarto parágrafo. O espírito é uma chama divina. Consciente, seus pensamentos é um atributo cuja força pode levá-lo onde quer que seja. O espírito é uma chama divina. Lendo um livro uma vez de Lee Demeter,
de Formas e Pensamentos, não me lembro mais o detalhe do nome do livro, eu fiquei chocado, porque o espírito, esse foco de luz, ela é meia-lua, é uma estrela, você molda de acordo com a sua evolução, não sei, ele não explica, não me lembro mais detalhes se ele explicava ou não explicava. E aquilo me chocou, porque eu estava iniciando, né? E a gente fica se apegando a essas formas humanas. E não é, é uma estrela que emite som, luz, toda a identidade de um ser está ali. E é muito chocante quando você sabe isso. E outra coisa também, ele fala aqui, e o pensamento é o atributo do espírito cuja força pode levá-lo onde quer que seja. Nesse período, eu só me lembro só uma parte dele, um desdobramento que foi justamente isso. Eu só me lembro dessa parte que eu já até comentei com vocês. Eu estava na beira do mar, tipo a Solange quando faz essas mentalizações no sábado. Eu estava me vindo à beira do mar, assim na areia, aí eu falei assim, que a água tá boa. Quando eu pensei que a água tá boa, eu já estava dentro do mar. Aí eu estava dentro do mar, eu me lembrei de não sei o que, eu já estava lá. Se sua mente for solta, você vai flutuando nesse lugar, tudo que você está pensando. Por isso que esse trabalho de irradiação é muito bom, da gente controlar a nossa mente, porque isso aí é um exercício mental também, sabe? De você concentrar, que é uma coisa incrível. Você pensa, realizou. E não é, olha só, isso que você falou da velocidade do raciocínio é muito maior, porque a gente aqui ainda tem que todo formular todo um pensamento para ele surgir. Cara, aquilo ali, além do pensamento, é tua vontade. Eu falo assim, pensar porque eu não consigo explicar. Você desejou, você pensou, você quis, seja lá o que for. Antes de você iniciar a palavra, eu vou. Bom, já está lá. Antes de, antes de acabar a palavra acaba quando você já está no lugar, da velocidade que é a coisa. Sabe, é uma coisa muito fantástica. E outro detalhe é essa coisa, como ele fala aí dos espíritos, que eu li no livro de Beatles, se eu não me engano. Que é estrela, meia-lua, cada um com o seu cada um. É só isso que eu queria falar. Tem um outro aspecto aqui que ele falou na leitura que eu achei interessante, né? Foi da coisa dos espíritos, né? Mesmo os espíritos já com certo grau de conhecimento, que quando vão trabalhar, eles meio que se disfarçam, né? Para não assustar, né? Você vai nas sombras, não vai brilhando que nem um sol, tu não vai chegar perto de ninguém, vai todo mundo sair correndo de você, né? E se aproximar. E isso me fez pensar, quando a gente quer ajudar, né, fazer algum trabalho, a gente tem que se tornar muito próximo daquele ser que a gente quer levar algum conforto, quer prestar algum auxílio, quer acolher. Porque se a gente não fazer com que ele entenda que nós somos iguais, ele te repudia. Então, como é importante, né, a gente ter a humildade de entender que a gente pode já ter um momento evolutivo já muito à frente daqueles que podem nos procurar, ou nós podemos ir até eles, e fazê-los entender que nós somos iguais, apenas num momento diferente. Isso me lembrou muito a classe médica, que médico adora explicar para o paciente um monte de termo técnico que o paciente não entende. E às vezes eu vejo pessoas humildes que estão lá, que com dificuldade talvez de entender até um português mais simples, e o bendito médico começa a explicar o que ele tem que fazer, cheio de termos técnicos, que talvez nem ele mesmo entenda no final o que está falando. E a pessoa sai desesperada porque não sabe o que tem, não sabe o que tem que fazer, não consegue entender o que é preciso fazer. Isso é um exemplo simples nosso na Terra, que reflete exatamente isso, a importância da gente, quando está num lugar, sentir o ambiente, entender aqueles nossos irmãos que estão ali, aos quais a gente se propôs a auxiliar, e mostrar de fato que nós somos
a mesma essência. Popularmente falando, exatamente farinha do mesmo saco. Porque senão a gente não consegue atingir nosso objetivo. O ego, a vaidade, a prepotência são fatores que atrapalham muitíssimo os trabalhos, seja em qualquer esfera filosófica ou religiosa. E isso me lembra cada vez mais da egrégora franciscana, onde o próprio Francisco fazia sempre questão de se mostrar como o menor de todos. E isso é muito importante a gente ter em mente, ter no nosso coração. Que o nosso amor começa definitivamente no momento que a gente entende que nós não somos melhores ou mais evoluídos que nenhum ser ao nosso redor. Somos iguais. E da mesma forma que a gente está se dispondo a acolhê-los, a ajudá-los, se a gente parar e humildemente prestar atenção, a gente vai ter o que aprender com eles também. É interessante isso, é do nós, né? O nós. A gente não separar um do outro, somos nós. E é interessante quando a gente está falando alguma coisa, geralmente, né, quando você está conversando e fala de alguma coisa não muito bonita, né, e fala nós, aí a pessoa vira e fala assim, não, eu não, fulano, aquele, isso e aquilo. Mas somos nós, a gente, eu vejo assim que nós somos, nós vamos evoluir juntos, não vai ter graça eu evoluir, tipo assim, sabe, eu evoluir sozinha, você, tipo, bem assim, né, você santa sozinha, vou embora, você santa, e aquelas pessoas que eu amo, se não vier junto comigo, então, somos nós, não tem jeito, eu vejo assim, né, nós, e quando a gente vê que somos nós no sentido do outro, até que eu não conheço, porque a nossa experiência no planeta nesse momento é o nosso grupo, e nós precisamos uns dos outros, e nós temos que crescer juntos. Não tem como a gente achar que aquele ali não evoluiu e eu evoluí, ou aquele está separado de mim. Somos nós. E se for maior, né? Eu lembro sempre da Sani. Somos nós, criaturas divinas, criaturas criadas por Deus, somos nós e a barata. Vamos crescendo. E isso me dá quando eu penso nisso, é tão grande, é tão bom, porque essa individualização, essa coisa do eu sou, ou eu vou conseguir ir na frente, ou isso, às vezes é triste também, é solitário. Diga-te aí. O que acontece? No último parágrafo, tá? Tá aqui. O pensamento é uma propriedade elástica, olha só, elástica do espírito. E seus poderes ultrapassam as pálidas deduções dos humanos, coisa que a gente não conhece. Uma coisa elástica que foge da nossa concepção. Agora, vamos lá. Dependendo de quem pensa, pode os pensamentos emitidos em determinados lugares, olha só, determinados lugares, trazem de volta à mente as imagens e as impressões do ambiente que se deseja e, deste modo, fica sabendo o que se passa, ponto. Isso é muito forte. Isso que o Silvio falou dos espíritos que esconde a sua luminosidade, ou os médicos que quer mostrar sua prepotência ou não e tudo mais, isso também existe também nessa parte aqui do espírito. Em que sentido? Quando a gente vai no cinema, você vai no cinema, você pode pegar aquele filme, mas aquilo ali aconteceu na tela. Aquilo ali é uma imagem e tal, passa algumas emoções que você pula da cadeira e tudo mais. Mas quando o espírito faz uma descrição de uma situação que ele vivenciou, ele volta a vivenciar aquela situação. Então isso aí é um amor muito profundo, que você não queria passar aquela dor pela segunda vez.
e eles passam para esclarecer a gente, tal como tem esses espíritos iluminados que esconde a luz para não mostrar a grandiosidade dele perante o menos evoluído. A mesma coisa acontece com esses espíritos. Eles passam todo o livro que a gente leu, principalmente de Filomeno de Miranda, que aquele espírito descreve a dor dele, ele volta a vivenciar, porque a força do pensamento, como ele está falando aqui, é uma propriedade elástica do espírito. Então, quer dizer, como uma propriedade elástica do espírito, ele voltou àquela forma pensamento, aquela situação que ele vivenciou, e ele vai vivenciar tal como ele vivenciou na época. Só isso, é muito sofrimento pela segunda vez. Tudo isso é prova de amor para com a gente, tá? É só isso. E esse ponto que você ressaltou, de Jair, ele é muito bem lembrado, é o que causa grandes transtornos na vida de muitas pessoas, né? Muitos até conhecidos nossos. Essa coisa de permanecer ligado, isso é muito comum com perda de entes queridos, né? Quando morre alguém da família, que tem alguém que fica muito ligado àquilo e perpetuando aquele sentimento, né? É exatamente esse o mecanismo que acontece, né? A pessoa lembra, aí traz aquela imagem de volta para sua mente, e junto com a imagem vem todos os sentimentos envolvidos naquele momento. E por isso a gente vê, né, eu falei de perda de entes queridos, mas pode acontecer com qualquer situação que seja marcante, com qualquer pessoa, se ela não consegue se libertar disso, vê a força que o pensamento tem. Cada vez que pensa, imagina uma coisa que não é agradável a você, de vez em quando ele volta na sua mente, você revive, né? Porque faz renascer toda a angústia do momento, toda a imagem parece se reconstruir na sua frente novamente. E como é importante a gente saber reconhecer isso e trabalhar junto àqueles que não conseguem se desvincular com não digo a rapidez, não, porque aí vai depender da sua própria forma de ver e encarar o mundo. Mas está ali de apoio mesmo. A gente não pode e não vai conseguir fazer os outros pensarem nem transformarem os seus momentos angustiantes da mesma forma que a gente pensa em fazer para nós. Mas o estar junto, como é importante. E isso me lembrou campanhas que às vezes eu acompanho em relação à depressão, em relação a suicidas, que eles tentam disfarçar a sua angústia, tentam disfarçar os seus medos e se esforçam, às vezes, de uma forma intensa a se mostrarem ao mundo, às pessoas ao seu redor, como pessoas, entre aspas, normais, até o momento que eles não aguentam, que aí cometem esse ato tão doloroso para si, ou caem em uma depressão profunda e precisam ser hospitalizados. Então, como é importante a gente estar atento a esse momento. Eu só queria falar uma coisa. Como é importante esse nosso grupo. Pelo menos eu vejo assim, por isso que me identifico muito. Claro que não foi minha sensibilidade, os amigos espirituais me mostraram. Toda a força do pensamento. Então, hoje, eu vou só falar diva porque hoje é ela. Então, todo mundo que mentaliza, faz o trabalho de mentalização, eu já me mostraram, eu chego até a ficar emocionado, bota o coração na frente, se entregam. E uma vez eu fui advertido, porque eu quis fazer não sei o que tem lá na hora da meditação, e aí me mostrou que eu estava, sabe, fazendo um ato desrespeitoso com os amigos espirituais e aquela pessoa que estava fazendo aquela irradiação, porque isso aí é um exercício mental para a gente.
Isso aí, por exemplo, eu tenho meu exercício mental, então eu fico naquele looping, né? Sempre insisto, sempre fazendo as mesmas coisas. Quando nós temos gente diferente, é uma outra forma de pensar que a gente também tem que adquirir, porque essas pessoas estão sendo inspiradas, a gente sabe, bota o coração acima de tudo, sabe, se desprende, então quem ganha somos nós. Por isso que eu me identifico que todo dia eu estou aqui, se eu não estou aqui, agora que está tendo esses problemas aqui em casa, que não é problema, são circunstâncias da vida, aí eu fico mais complicado, mas é só isso. Beijão para vocês, amo vocês. E é o que tu já disse, né? Como é importante a gente manter o foco, né? Porque se a gente se distrai, o pensamento faz a gente viajar e a gente vai embora daqui.